Deus está dizendo assim, eu escolho quem eu quero, na hora que eu quero, na idade que eu quero. Você acha o quê? Que tem muita gente que não me critica por eu ter 16 anos? Menina não tem nem experiência de vida para subir no altar e pregar? Ah lá, quem é ela que está falando sobre experiências da vida? Olá meus irmãos, estamos de volta aqui para mais um vídeo. A Vitória Souza, ela conta com muitos e muitos seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais. E a responsabilidade dessa menina de apenas 17 anos é muito grande. Tenho visto muitas pessoas falando sobre a forma dela pregar, a forma dela ensinar, dela passar o conhecimento de Deus para as pessoas. Tem recebido nesses últimos dias muitas críticas de pastores renomados, pastores já com vasta experiência. E de fato, quando nós olhamos para a forma de mensagem, a forma que ela prega, as analogias que ela usa e todo o conteúdo bíblico que ela tenta passar, ela acaba distorcendo muita coisa da palavra de Deus. Tenho 2 iPhones na minha mão, você está vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso está no teu ponto de vista. Para o 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Eu não ia falar nada sobre Vitória Souza, por quê? Porque eu entendo que o que ela faz é o que muitos pregadores marmanjão aí faz. Muitos pregadores que se dizem profetas, teólogos, fazem coisas até piores do que ela. O problema é que Vitória Souza ela faz algo mais aberto, mais transparente. Então chama muito mais atenção. Agora e aqueles que sutilmente eles infiltram heresias, como diz o apóstolo Pedro, heresias de perdições dentro da igreja, enganando as pessoas, iludindo as pessoas, pessoas maquiavélicas, desonestas, maliciosas. Aqui no canal, volta e meia, a gente tenta desmascarar um desses charlatões de plantão que existe por aí. Creio que não é o caso de Vitória Souza, não estou chamando ela de charlatã, mas o que ela ensina não é evangelho, de fato não é evangelho. Como eu disse, ela tem recebido muitas críticas nesses últimos dias, devido à forma que ela ensina. Todo mundo aí criticando a menina, eu resolvi não falar nada, até que ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e nessa entrevista ela falou algo que me chamou a atenção, e aí eu não pude evitar, tive que vir aqui para falar algo a respeito da forma que essa menina prega, o que ela ensina. Na verdade, ela falou algo que me chamou a atenção e isso é muito importante. Não estou aqui julgando a pessoa, nem conheço ela pessoalmente, não sei quem são seus pais, qual é a igreja que ela frequenta, não sei. Mas ela é uma pessoa pública e se diz cristã, evangélica, ensina as pessoas. E muitas pessoas criticaram ela até com amor, não foi num intuito de julgá-la, de condená-la, nada disso, até porque não cabe a nós isso. E na Folha de São Paulo, a entrevista que ela deu à Folha de São Paulo, ela falou algo que eu vou estou tentando abrir aqui, uma parte do que ela falou, para passar para vocês. Talvez você já tenha até lido, mas foi o que me fez vir aqui gravar esse vídeo. Em um determinado momento da entrevista, ela fala isso aqui, ó. Tem gente que fala que eu deveria falar mais de teologia, mas eu não quero pregar para o teólogo, porque ele conhece a Bíblia. Eu quero pregar para um adolescente que não conhece a Bíblia. Uma parábola é como uma ilustração, ou seja, essas analogias, essas comparações que ela faz com objetos, ela diz que é uma parábola, né? Uma parábola é como uma ilustração. Muita gente não consegue entender a Bíblia se você só abrir e explicar. Há um ponto aqui equivocado, né? Você abre a Bíblia, explica às pessoas, você está explicando como a pessoa não vai entender. Tem coisa que a própria Bíblia já é autoexplicativa, né? Mas tudo bem. Mesmo uma pessoa adulta, madura, pode ter dificuldade. Imagine então explicar para uma criança, argumentou. Tem um outro trecho da entrevista que ela diz, até mesmo nas redes sociais dela, que o propósito dela, o objetivo dela é pregar para todo mundo. Já na entrevista ela diz que o foco dela é o jovem, o adolescente, a criança, por isso ela usa desses mecanismos de analogias para tentar explicar melhor a Bíblia. Agora, quando nós vemos o público que Vitória Souza ensina e prega,
não é só jovens e adolescentes, muito menos crianças. O público que ela prega é um público majoritariamente adulto, com pessoas adultas, experientes. É só vermos nas redes sociais as grandes igrejas que ela prega, os eventos que ela prega. Mas usar métodos como parábolas para ensinar a Bíblia não é nenhum problema. O problema é quando esses métodos, esses artifícios, esses mecanismos não têm propósito nenhum em explicar a Bíblia. A Vitória Souza, assim como muitos outros pregadores, poderiam ser honestos com eles mesmos e se auto-intitularem palestrantes, coaches, sei lá, pessoas que trabalham na área motivacional, não pregadores do Evangelho, não pregadores da Bíblia. Então você vê que ela não tem assim uma coerência nem nas respostas que ela dá. Porque uma hora ela fala que não quer ensinar para teólogo, porque teólogo já sabe. Outra hora ela fala que usa essas parábolas para ensinar a Bíblia, porque a Bíblia só lendo e explicando muitos jovens não entendem. Então, primeiro, ela quer ensinar a Bíblia ou não quer? Ela quer ser uma pregadora do Evangelho ou não? O público dela, afinal, é para adultos e para todo mundo? Jovens, crianças? Ou só para crianças, só para adolescentes? Qual é o público-alvo dela? Obviamente, claro, muitas crianças, jovens e adolescentes devem segui-la. Agora, como eu falei, você vê os eventos que ela prega, as igrejas que ela prega, igrejas grandes, o público majoritariamente ali é adulto. Eu preferia que essas pregações, esses pregadores, assim como Vitória Souza, se auto-intitulasse coaches ou palestrantes e não pregadores do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho ela é bem simples e bem objetiva. É fazer o homem reconhecer o seu estado de pecado, levá-lo ao arrependimento e ao perdão de Deus, para que alcance vida e vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho. Basicamente é isso. E não motivar pessoas para a vida nesse mundo, conquistar coisas nesse mundo. Não estou dizendo que é errado você motivar alguém, você ali dar uma palavra de encorajamento para uma pessoa. Mas é o que eu estou falando, você não pode chamar isso de Evangelho. Não é nada de errado alguém motivar alguém, um coach motivacional, um palestrante que ensina tantas coisas. Não estou dizendo que isso é errado, não é errado. Agora, errado é o dizer que essas coisas é pregar o Evangelho. E ainda uso Bíblia, pego textos isolados, pego versículos fora de seus contextos, para fundamentar minhas ideias, meus achismos, aquelas motivações, aquelas palestras. Isso que é errado. Eu sei que Deus ele não tem a idade como critério para usar alguém, não é uma condição. A idade não é uma condição para Deus usar ninguém. Eu creio que Deus não vai olhar para a idade de alguém para usar essa pessoa ensine a palavra dele, prega o Evangelho. Agora, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que aquele que ensina, aí ele fala mais especificamente do bispo e do pastor, não pode ser um neófito. O que é um neófito? É uma pessoa nova, inexperiente, que ainda não obteve uma estrutura, tanto espiritual, teológica, emocional, para que esteja na frente das pessoas ensinando. Esse é um critério. Obviamente que a idade ela não vai dizer exatamente se você já obteve ou não um grau de experiência, um nível de experiência espiritual, teológica. Como eu falei, tem muito marmanjo aí, cara velho de evangelho já dentro de igreja, falando, pregando, ensinando besteira, heresia. Paulo escrevendo para Timóteo, Timóteo era quem? Era um jovem, mas foi um instrumento de Deus, um cooperador assíduo do ministério do apóstolo Paulo, que tomou conta de igreja, que foi pastor novo. Paulo ainda recomenda que ninguém desprezasse a mocidade dele, porque a idade dele era uma coisa, mas o grau de experiência que ele já tinha era outra. Agora, na minha opinião, quando eu vejo Vitória Souza e vejo tantos outros jovens aí meio que perdidos, só me vem algo na memória. Essas moças, esses meninos, esses jovens eram para estar sentados, aprendendo. Eles estão numa fase que não era para estar com o microfone na mão, falando para ninguém. Eles eram para estar assentados, ouvindo, aprendendo.
com pessoas mais experientes, mais maduras, que têm realmente algo bom e útil no que diz respeito ao cristianismo, ao evangelho, para ensinar. Essa é a minha percepção em relação a essa menina, principalmente. 17 anos, muito nova ainda. E eu acho até uma certa covardia da nossa parte mais madura vir com toda a pressão para cima dessa juventude, impondo sobre eles algo que eles não têm nem noção ainda. Então quem tem que olhar isso? São os pastores. Será que essa menina não tem um pastor? Se eu não me engano, acho que o pai dela é pastor. Será que ele não percebe isso? Ou está permitindo que a fama, o sucesso, até o dinheiro fale mais alto? É uma questão, estou dizendo que é, mas é algo que a gente pode supor aqui. Aí ela ainda diz que não quer pregar teologia. Bom, se ela não vai pregar teologia para os jovens, que ela vai ensinar o quê? Teologia é o quê? Estudo de Deus. Se ela não vai passar o ensinamento de Deus, não vai ensinar Deus para pessoas, o que é que ela vai ensinar? É meio contraditório, meio estranha assim, a posição de Vitória Souza, mas é relevante também, porque dá para relevar, porque ela é uma menina nova ainda, não tem tanta experiência. Eu só acho que ela devia ser monitorada de perto pelos pais, pelos seus pastores, com mais cuidado. Só isso que eu acho. Bom, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante. E não esquece também, você que já se inscreveu no canal, ativar as notificações para receber os novos vídeos quando colocarmos vídeos novos aqui no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Querendo Deus.